Ninguém ali esperava que o som mais aguardado da guerra fosse o tilintar de colheres em velhas latas de metal. No inverno de 1944, nas montanhas de um pequeno reino europeu chamado Valdárida, o vento arrastava consigo fumaça, neve e boatos. Diziam que um exército vindo de um país distante, do outro lado do Oceano Quente, se aproximava. Homens de um lugar chamado Aurineia, terra de florestas úmidas e praias intermináveis, estavam escalando a serra enregelada para lutar contra um inimigo que até então só existia em mapas e boletins de rádio. Para as famílias escondidas em porões úmidos e casas rachadas, porém, tudo isso se resumia a uma pergunta só: mais soldados significaria mais pilhagem ou alguma chance de sobreviver ao próximo mês? Antes de eu continuar, já te faço um convite. Se esse tipo de história ainda não tinha chegado até você, aproveita para se inscrever e ficar até o final, porque o que esses homens fizeram ali vai muito além de tiros e medalhas. Na vila de Rocas Negras, enfiada entre encostas frias e bosques mutilados pela artilharia, o tempo parecia não passar. As ruas estreitas eram corredores de silêncio, quebrado apenas pelo eco distante dos canhões e pelo estalar de móveis queimados em fogueiras improvisadas. Paredes fatiadas, telhados abertos para o céu cinza, poços quase vazios. O que antes fora uma comunidade barulhenta, cheia de crianças correndo atrás de galinhas e sinos, chamando para a missa, agora era um punhado de casas teimosas resistindo ao vento cortante. Ali vivia Helena, uma mulher de pouco mais de 30 anos, com 3 filhos magros demais para a idade. Ela contava os dias não pelo calendário, mas pelos punhados de farinha que ainda restavam num saco encostado ao canto da cozinha quebrada. Cada vez que abria o pano, o vazio aumentava. As crianças tinham aprendido a chorar sem som, como se o próprio desespero tivesse ficado com vergonha de se mostrar. Foi nesse cenário que chegaram os cochichos. Primeiro, um vizinho soprou pela fresta da porta. Os soldados de Aurineia estão vindo. O nome soava estranho, quase bonito demais para caber naquele inverno sujo. Aurineia, para muitos ali, era apenas um rumor ouvido anos antes, em conversas de marinheiros ou em pequenas notas de jornal, mencionando café, mata fechada, rios largos. Agora, porém, o nome descia para o chão úmido das adegas como uma sombra nova. Mais fardas, mais botas, mais armas. Helena apertou os filhos contra o peito. Para ela, exércitos tinham cheiro de álcool forte, de botas pisando em hortas, de mãos arrancando mantimentos das prateleiras. Se são de perto ou de longe, tanto faz, ela pensou. Homem armado é sempre ameaça. Quando os primeiros caminhões da Brigada do Cruzeiro atravessaram a estrada enlameada que cortava Rocas Negras, as portas se fecharam como pálpebras num reflexo de medo. Atrás das janelas estilhaçadas, olhos enormes espiavam entre cortinas remendadas. Os veículos cobertos de lama congelada traziam homens de pele queimada de sol, acostumados a outro tipo de calor. O verde escuro dos uniformes parecia destoar daquela paisagem branca e cinzenta, como se um pedaço de floresta tivesse se perdido na neve. Jonas, o filho mais velho de Helena, com 10 anos e o rosto já marcado pela seriedade de quem viu demais, se recusou a se afastar da fresta. Ele olhava fascinado para aqueles capacetes, para os rostos cansados, para as bandeiras com estrelas que tremulavam discretas na traseira dos caminhões. Os soldados de Aurineia desceram com passos pesados, os ombros marcados pelo peso das mochilas e de meses de marcha em terrenos estranhos. Estavam longe da umidade morna de suas cidades, longe dos cheiros que conheciam, obrigados a aprender a caminhar sobre gelo, a dormir com as botas encharcadas, a dividir as noites com o assobio distante de granadas. Muitos deles nunca tinham visto neve antes. Agora, ela entrava nas botas, cortava o rosto, se infiltrava pela gola dos casacos, testando a resistência física e mental de cada um. Apesar disso, havia algo aceso nos olhos de alguns. Sabiam que aquela guerra, decidida em gabinetes distantes, era também a chance de mostrar que o seu país, tão esquecido nos debates entre potências, tinha algo a dizer ao mundo. Com o passar dos dias, a presença dos aurineanos começou a redesenhar o ritmo da vila. Eles montaram postos de observação, onde antes havia celeiros.
Cavaram trincheiras nos campos onde antigamente se colhiam uvas, esticaram fios de telefone sobre muros quebrados, passavam pelas vielas carregando munição, desmontando armadilhas deixadas pelo inimigo, avaliando pontes e trilhas. Tudo isso sob o olhar desconfiado dos moradores, que se escondiam, mas não deixavam de observar. Cada gesto era pesado e repesado. Haveria saques? Haveria invasões de casa? Ou aqueles estrangeiros traziam outro tipo de ameaça, mais lenta, mais sutil? À noite, quando o vento parecia uivar entre as ruínas, pequenos pontos de luz surgiam nas encostas. Fogueiras escondidas, lampiões protegidos por mantas, brasas mantidas vivas dentro de latas. Ao redor delas, as vozes dos soldados se misturavam a assobios tímidos, a uma flauta improvisada a partir de um cano metálico, a canções num idioma cheio de vogais abertas. As crianças de rocas negras, empurradas pela curiosidade que nem a fome conseguiu esmagar, começaram a se aproximar um pouco mais. Primeiro, apenas olhares por trás de muros. Depois, passos curtos em direção ao brilho distante. Em certa manhã de neblina espessa, quando os telhados pareciam flutuar sobre um mar de nuvens baixas, algo diferente aconteceu. Perto de uma casa quase destruída, 2 soldados de Aurinéia começaram a montar algo que não parecia uma posição de tiro. Encostaram caixas no chão, improvisaram um abrigo com chapas tortas, acenderam um fogareiro protegido do vento. Em pouco tempo, o cheiro na rua mudou. Não era o odor metálico da pólvora, nem o fedor de coisas queimadas às pressas. Era um aroma pesado, familiar e ao mesmo tempo esquecido, comida quente. Dentro de uma panela amassada, um mingau grosso, de cor indefinida, era mexido devagar por um homem de barba rala e olhos cansados. Ao lado dele, outro soldado vigiava a estrada de terra, atento a qualquer silhueta pequena que surgisse. Os primeiros a aparecer foram os olhos, sempre os olhos, brilhando dentro de rostos sujos de fuligem e poeira, espiando atrás de portões caídos e árvores nuas. Depois vieram as mãos miúdas, agarradas às saias rasgadas das mães. Muitas mulheres resistiam em se aproximar. O orgulho e o temor as mantinham plantadas nas portas, mas a fome dos filhos tinha um poder próprio. Uma mãe deu 2 passos hesitantes. Outra veio atrás puxando uma menina com um lenço amarrotado na cabeça. O instinto, mais forte que qualquer bandeira, apontava na direção do vapor que se erguia em redemoinhos da panela. Helena demorou mais que as outras. Observou imóvel, enquanto algumas crianças recebiam latas velhas cheias de mingau. Viu um dos soldados sorrir sem mostrar os dentes, apenas franzindo os olhos num gesto quase envergonhado, como se ele mesmo não tivesse certeza se aquele ato era permitido em meio à dureza da guerra. Ele falava palavras estranhas, mas o movimento das mãos era claro. Venham, isso é para vocês. Cada concha mergulhada na panela parecia desafiar um código não escrito de brutalidade. Não era assim que Helena imaginara que um exército se comportaria diante de gente fraca, sem armas. Quando uma menina magra levou a primeira colherada à boca, fechou os olhos como quem ama. O calor escorreu garganta abaixo e por um instante muito pequeno, o inverno inteiro pareceu recuar. A cena se repetiu. Latas amassadas surgiram nas mãos e nos bolsos das crianças, como se tivessem brotado da própria necessidade. Filas tortas se formaram. A língua de Aurinéia se misturou ao dialeto de Valdárida, criando frases cheias de erros e risadas tímidas. Um soldado mostrava que o mingau estava quente, soprando sobre a concha. Outro ajeitava o casaco de uma criança, puxando o tecido para cobrir o pescoço fino, num gesto que lembrava alguém de casa. Foi nesse dia que Tadeu, um ancião de rocas negras, percebeu que algo invisível tinha se quebrado. Ele, que há muito já não chorava, sentiu os olhos umedecerem ao ver as mães abraçando os filhos por alívio, não por medo. O olhar duro, treinado para desconfiar de qualquer farda, começou a ceder. Ele se pegou indicando com o queixo, discretamente, um caminho menos perigoso na encosta para um grupo de soldados que ia patrulhar à noite. Outro homem apontou em sussurros, onde ainda podiam haver minas abandonadas. A reciprocidade nascia em gestos pequenos, quase invisíveis, como gelo derretendo aos poucos sob uma fogueira escondida.
Do lado dos aurineanos, a transformação também era nítida, ainda que nenhum regulamento previsse aquilo. Um dos jovens combatentes, ao ver um menino segurando a lata com as duas mãos, lembrou dos irmãos pequenos que deixara num vilarejo quente, repleto de cigarras. Outro pensou na mãe, que rezava em voz baixa para que todos voltassem vivos. De repente, aquelas crianças de rostos encovados e olhos imensos deixaram de ser civis estrangeiros e passaram a se parecer com sobrinhos, vizinhos, filhos que poderiam ter nascido em qualquer lugar. Durante alguns minutos, a guerra pareceu ser empurrada alguns metros para fora do círculo de calor formado ao redor da panela. Nos dias que se seguiram, Rocas Negras incorporou aquele novo som, o das colheres batendo contra as bordas metálicas, das risadas infantis emergindo por entre as ruínas, dos soldados tentando pronunciar nomes que não sabiam escrever. O medo não desapareceu. Ninguém esquece de um inverno de bombas de um dia para o outro, mas começou a dividir espaço com alguma outra coisa, mais delicada. Curiosidade, talvez, reconhecimento, uma espécie de respeito silencioso. É nesse ponto que a história dá sua primeira grande curva, porque aquilo que começou como um gesto improvisado de compaixão, uma panela acesa num canto de vila destruída, se tornaria o fio condutor de decisões muito mais arriscadas. Proteger estradas sem explodir vilarejos inteiros, abrir corredores de fuga em meio ao bombardeio, escolher alvos medindo não só a eficácia militar, mas quantas crianças dormem atrás de cada parede. Mas isso é assunto para o próximo trecho. Você está pronto para seguir mais fundo nessa travessia entre guerra e humanidade, entre medo e gratidão? Com o desenrolar das semanas, a guerra ao redor de Rocas Negras mudou de tom. O som distante dos canhões continuava, mas agora era atravessado por outros ruídos. Martelos improvisando reforços em paredes rachadas, passos apressados organizando abrigos, vozes estrangeiras e locais trançando planos sobre mapas enrugados. A brigada do Cruzeiro recebera novas ordens. Não se tratava apenas de tomar colinas e romper trincheiras, mas de avançar sem entregar as vilas à destruição total. Os oficiais aurineanos, curvados sobre mesas feitas de portas removidas de casas sem uso, olhavam mapas da região com atenção quase religiosa. Sobre eles, não havia apenas linhas vermelhas indicando posições inimigas. Havia círculos ao redor de igrejas onde famílias se apertavam no subsolo, marcas a lápis mostrando pequenos poços ainda utilizáveis, anotação de lugares onde viviam idosos que não conseguiam se mover. O peso da responsabilidade deixava os ombros dos comandantes mais curvos que o frio. Do lado de fora, a vila sentia o clima mudar. Soldados que antes pareciam apenas sombras armadas cruzando as ruas, agora apareciam lado a lado, com padres, professoras, camponeses. O padre Gaetano, figura magra envolta num velho casaco preto, apontava no mapa com um dedo trêmulo onde ficava uma escola abandonada com porão fundo. Ali, dizia, poderiam caber muitas crianças se um bombardeio mais pesado tomasse as encostas. Ao lado dele, a professora Lídia, com as mãos ainda manchadas de giz antigo, listava os nomes das famílias mais fragilizadas, as mães com bebês de colo, os idosos com as pernas fracas. Os oficiais de Aurinéia ouviam em silêncio, anotando tudo num caderno úmido de neve derretida. Era como se, naquele momento, a guerra tivesse ganhado outra camada invisível, a batalha pela permanência dos que não podiam pegar em armas. Quando o amanhecer da grande ofensiva se aproximou, Rocas Negras parecia respirar em sobressaltos. Naquela madrugada, os caminhões reforçados chegaram mais cedo, os rádios chiavam ordens curtas, as botas se moviam com pressa ensaiada. Enquanto isso, um pequeno grupo de soldados recebia instruções diferentes. Em vez de serem enviados diretamente para as linhas de ataque, foram encarregados de preparar rotas de evacuação para os civis, criar caminhos protegidos entre casas, porões e igrejas afastadas dos pontos de impacto mais prováveis. Entre eles estava Renato, um sargento de olhar sereno, conhecido entre os colegas por falar pouco e observar muito. Seu mapa pessoal não era o mesmo da artilharia. Nele, estavam marcadas as casas em que as crianças ainda corriam, mesmo com medo, os quintais onde alguma flor insistia em brotar, as lareiras que ainda acendiam à noite.
A primeira grande prova veio com uma ponte estreita, encravada num vale sinuoso. Os inimigos a utilizavam para abastecer posições em colinas que dominavam não só o avanço dos aurineanos, mas também a única estrada por onde os moradores de 3 vilas podiam fugir. A decisão mais simples do ponto de vista militar era arrasar a ponte com um bombardeio intenso e rápido, custasse o que custasse ao entorno. Mas os relatos que chegavam falavam de famílias escondidas em casas de pedra encaixadas na mesma curva do rio, de celeiros que guardavam o pouco alimento que ainda restava. Em vez de ordenar o ataque aéreo imediato, os comandantes da brigada do cruzeiro escolheram o caminho mais trabalhoso e perigoso. Patrulhas noturnas foram lançadas para desativar armadilhas ao redor, remover minas enterradas sob o gelo fino. Homens avançaram em silêncio, lanterna coberta por panos escuros, respirando devagar para não denunciar a própria presença. Lá em cima, na colina oposta, Helena ouviu o primeiro estampido das armas naquela madrugada e fechou os olhos, abraçando os filhos contra o peito. Achou que, enfim, o céu iria desabar sobre eles. Mas o som parecia distante, concentrado além das encostas. As explosões não sacudiam as paredes como antes. Em meio ao caos sonoro, ela percebeu algo estranho. Os sinos da igreja local não tocavam em desespero. Em vez disso, repicavam em toques curtos, combinados. Era o sinal combinado pelos soldados aurineanos e pelo padre Gaetano, para indicar que os civis deveriam se dirigir para pontos específicos. Jonas, com o coração disparado, segurou a mão da mãe com força. Eles disseram que iriam avisar, murmurou, como se tentasse convencer mais a si mesmo do que a ela. E o aviso estava ali, ecoando de metal em metal, numa linguagem que todos sabiam ler. No vale, enquanto isso, Renato e seu grupo se moviam como sombras entre muros derrubados. Receberam a confirmação de que os moradores daquela curva do rio já haviam sido retirados para abrigos mais altos, guiados por camponeses e escoltados por soldados de Aurineia. Só então a ponte foi tomada, num ataque coordenado de perto, sem a chuva cega de bombas que reduziria tudo aos pedaços. Quando a estrutura, vencida e silenciosa, caiu em mãos aurinianas, não houve gritos de comemoração. Houve sim um silêncio denso, cortado por suspiros de alívio. Nos esconderijos improvisados, famílias inteiras escutaram o fim da batalha sem ouvir o estrondo de suas casas indo ao chão. Eles podiam ter destruído tudo, sussurraram alguns, mas tentaram salvar o que ainda era nosso. A notícia correu rápido pelos vales gelados. Em pequenas cozinhas escuras, em porões úmidos, nos bancos de madeira da igreja, as conversas passaram a incluir frases como «Eles avisam antes», «Eles dividem a comida», «Eles carregam nossos velhos nas costas». A guerra ainda rugia ao longe, mas as histórias sobre os aurineanos começaram a mudar de cor. Mais do que sobre tiros certeiros e posições conquistadas, falava-se das noites em que um soldado ficou agachado ao lado de uma criança que não parava de tremer, da vez em que um pracinha emprestou o próprio casaco a uma senhora que mal conseguia se levantar, dos pedaços de pão e colheres de mingau, divididos depois de longas marchas, mesmo quando eles próprios estavam famintos. A segunda grande ação que moldaria a memória daquela região surgiu quase como consequência natural dessa confiança que crescia, tímida, como brasa protegida com as mãos. Com as colinas mais estáveis sob controle da brigada do cruzeiro, os oficiais decidiram transformar certas áreas libertadas em bolsões de proteção. Ali os civis poderiam respirar entre uma ofensiva e outra, recolher o que restara de suas coisas, enterrar os mortos com algum rito, alimentar as crianças sem medo de que um tiro atravessasse a janela a qualquer instante. Galpões antes abandonados foram reorganizados. Pátios de escola se tornaram pontos de distribuição de mantimentos e triagem de feridos. Sinos de igreja passaram a tocar com combinações específicas para cada situação. Um toque para chamar para abrigos, outro para anunciar comida quente, outro ainda para indicar perigo imediato. Era uma coreografia frágil em meio ao caos, mas que permitia que a vida insistisse em existir. As estradas antes usadas quase exclusivamente para deslocamento de tropas, agora viam uma dupla função. Pela manhã, caminhões carregados de munição
partiam em direção às linhas de frente. À tarde, os mesmos veículos voltavam trazendo sacos de batata, fardos de farinha, latas de leite em pó, cobertores. Soldados que poucas horas antes tinham os dedos rígidos de segurar o gatilho, agora se abaixavam para amarrar o sapato de uma criança, ajudar um ancião a subir numa carroça, segurar o braço de uma mulher exausta para que ela não escorregasse na lama congelada. Nos mapas, ao lado das setas que indicavam avanços de tropas, surgiam pequenas anotações. Família com 3 crianças aqui. Poço utilizável. Casa segura para abrigo. Numa tarde de céu baixo, carregado de nuvens que pareciam apertar as montanhas, um grupo de civis seguia em fila desordenada por uma trilha estreita, tentando fugir do som crescente dos canhões. Helena caminhava ali, com o menor filho adormecido nos braços, o corpo quase cego de cansaço. O estilhaço dos disparos ainda distante fazia o chão tremer levemente sob seus pés. De repente, um silvo atravessou o ar. Não era de projétil, era um assobio humano, firme, insistente. Ao erguer o rosto, ela viu a silhueta de um soldado auriniano surgindo pouco à frente. Uma bandeira pequena amarrada à ponta do fuzil. Era Renato. O rosto dele estava sujo de lama, a barba por fazer, mas o olhar mantinha a mesma serenidade exausta. Ele ergueu uma mão, pedindo silêncio e calma. Não mandou que voltassem, nem que se dispersassem. Apenas mostrou com um gesto largo um desvio entre rochas protegido por uma curva de terreno que os tiraria da rota de tiro direto. Por aqui, disse num idioma estranhamente musical, mas que todos entenderam pelo tom. Ao final daquele desvio, encontrariam um antigo estábulo transformado em abrigo, com fogueira acesa e panelas fumegando. Mais uma vez, o som de colheres de metal sendo raspadas seria o ruído mais aguardado do dia. Nas linhas mais expostas, porém, o preço desse cuidado era alto. Para cada estrada mantida transitável, havia homens rastejando na lama para desarmar explosivos. Para cada casa poupada do bombardeio, havia noites mais longas para quem vigiava os flancos, suportando o frio que mordia os ossos. Em muitos relatórios oficiais, isso aparecia como notas secas. Avanço retardado pela presença de civis. Priorizada a preservação de infraestruturas básicas. Mas na pele de quem vivia aquilo, tudo ganhava outra escala. Quando o sol nascia e ainda havia um poço de onde tirar água, um pequeno pomar que não fora transformado em cinzas, uma escola que continuava de pé, o rosto dos moradores dizia mais do que qualquer documento. As histórias dessas escolhas começaram a se espalhar em cartas clandestinas, em depoimentos sussurrados à noite, em orações murmuradas nas igrejas frias de Valdárida. Um jovem de Rocas Negras escrevia para um primo distante sobre o dia em que recebeu não só um prato de comida, mas um par de botas quase novas de um soldado estrangeiro, porque as suas já não aguentavam outro inverno. Uma senhora idosa contava para a neta, anos depois, que nunca imaginara agradecer alguém que carregasse uma arma, até ver um desses homens ficar horas ao seu lado, segurando sua mão durante um bombardeio, sem dizer uma palavra, apenas permanecendo ali. A ideia de invasores e salvadores se misturava de uma forma inédita, quebrando o jeito tradicional de olhar para quem chegava de fora. Enquanto isso, na linha de frente, os aurinianos também mudavam por dentro. Muitos haviam embarcado rumo à guerra movidos por bravata, honra, promessa de reconhecimento. Agora, descobriam que o verdadeiro peso do que faziam estava menos nas posições conquistadas e mais nas vidas preservadas. Era um tipo de heroísmo que ninguém ensinara nos treinamentos. Um heroísmo que exigia recusar a solução fácil, ousar proteger, escolher o disparo medido em vez do ataque indiscriminado. Era também, de certa forma, um mistério. Por que arriscar tanto pelos desconhecidos? Talvez porque, em cada rosto encovado que encontravam, enxergavam uma lembrança de casa. E é justamente aqui que a história pede um respiro. Porque o que vem depois não é apenas o fim dos combates, mas o início de algo ainda mais complexo. Reconstruir, lembrar, transformar gestos em memória viva. Se você conseguiu se imaginar caminhando com Helena por essas trilhas geladas, se ouviu o som desses sinos de alerta e dessas panelas de esperança, deixa marcado nos comentários
Qual cena te tocou mais até aqui? Assim, essa história não fica só comigo. Ela começa a viver também em você. Quer saber como tudo termina e que legado essa travessia deixou? Fica comigo, porque no próximo bloco a neve começa a derreter e as marcas do que foi feito aparecem por inteiro. Quando os tiros começaram a rarear e o vento das montanhas voltou a carregar apenas o rumor distante dos sinos de Valdárida, os dias pareceram se alongar de maneira estranha. Não era exatamente paz. Ainda havia patrulhas, trincheiras abertas, caminhos minados, mas havia uma suspensão, um intervalo de respiração entre o horror passado e o futuro incerto. A brigada do cruzeiro, que antes avançava em passos duros e alinhados, começou a se mover de modo diferente. Os homens já não corriam de uma ordem para outra como quem atravessa um incêndio. Agora, caminhavam como quem prepara terreno. O barulho dos caminhões deixou de anunciar apenas tropas e munição. Anunciava algo novo, quase improvável: reconstrução. Foi durante uma manhã de céu claro e frio, quando a neve antiga começava a derreter em filetes brilhantes sobre as pedras, que Helena percebeu a mudança. Da janela quebrada de sua casa rachada, ela viu 2 soldados aurineanos carregando tábuas largas sobre os ombros, enquanto outros empurravam um carrinho com sacos de cimento resgatados de um depósito que até então servira só como abrigo improvisado. O destino daquele material não era um fortim, nem uma posição de observação, mas o telhado da pequena igreja de Rocas Negras, cuja cobertura havia sido arrancada por um bombardeio meses antes. O padre Gaetano caminhava ao lado dos soldados, segurando uma caixa de pregos como quem carrega relíquias, murmurando orações tímidas entre uma instrução e outra. O som dos martelos ecoava pela vila de um jeito quase suave, como se cada pancada quisesse dizer: ainda estamos aqui, ainda há futuro. As crianças, antes habituadas a se esconderem em porões escuros, agora ousavam ficar na rua, observando de longe. Jonas, o filho mais velho de Helena, aproximou-se devagar do grupo, as mãos nos bolsos, o olhar carregado daquela coragem trêmula que só as crianças têm. Um soldado de Aurinéia, percebendo a hesitação, inclinou-se para ele com um sorriso cansado. Ofereceu-lhe um prego. Jonas pegou, sentindo o peso pequeno e firme sobre a palma da mão. Era como se segurasse, sem saber, a primeira peça de um mundo novo. Com os dias o movimento se espalhou pela vila. Soldados que antes atiravam agora limpavam poços entupidos, desobstruíam caminhos com paz, erguiam paredes inteiras com tijolos recuperados das ruínas. Mulheres italianas, antes retraídas, começaram a oferecer café fraco, pedaços de pão endurecido, pequenas ajudas com costuras e mantimentos guardados às escondidas. A desconfiança não desaparecera, mas já não era a primeira resposta. Algo se rearranjava entre aquelas pessoas, como se todas, mesmo sem consenso, estivessem aceitando que era hora de recolocar a vida de pé. A escola, que havia sido tomada pelo frio e pela umidade, ganhou portas improvisadas. As janelas receberam vidros diferentes uns dos outros, alguns tirados de casas abandonadas, outros remendados com madeira fina. Lídia, a professora, limpou as carteiras com a ajuda de 2 soldados voluntários. Quando o primeiro grupo de crianças entrou no prédio restaurado, o cheiro da madeira molhada e da tinta improvisada se misturou a uma emoção que não precisava de tradução. Havia luz ali dentro, e onde há luz, há retorno. Aqueles homens estrangeiros, que no início eram apenas sombras andando entre ruínas, tornaram-se pouco a pouco presenças íntimas. Não íntimas de afeto doméstico, mas íntimas pelo reconhecimento silencioso. Eram rostos que se repetiam no esforço de reconstruir. Eram vozes que gritavam: cuidado! Antes de uma bomba. Eram mãos que distribuíam comida. Eram braços que carregavam idosos. Eram olhos que buscavam crianças perdidas em vielas durante a noite. Os nomes deles começaram a ser pronunciados com sotaques misturados, e cada nome, tropeçado ou dito corretamente, era uma forma de pertencimento. No entanto, junto com a reconstrução, também vinham marcas difíceis. As famílias começaram a contar os seus mortos, as casas que não existiriam mais, as memórias que se desfaziam no ar frio. Soldados aurineanos,
sentados ao lado de moradores, ouviam histórias de perdas que se pareciam muito com as suas próprias. Afinal, mesmo vinda de longe, a dor tinha a mesma forma em todos os lugares. E foi nesse reconhecimento mútuo, esse espelho de sofrimento e coragem, que os vínculos ficaram mais profundos. Havia noites em que a vila inteira parecia respirar como um só corpo. Nas fogueiras improvisadas, soldados e italianos trocavam poucas palavras, mas trocavam. Um gesto de cabeça, um pedaço de pão repartido, uma gargalhada tímida depois de uma piada mal entendida. A guerra não tinha terminado, mas já estava cedendo espaço para algo mais raro. A consciência de que ninguém ali, nem civis nem militares, sobreviveria sozinho. A verdadeira virada, porém, aconteceu no dia em que a notícia da rendição ecoou pelos vales, primeiro como rumor, depois como confirmação. O vento parecia mais leve. O silêncio das montanhas era outro. Alguns choraram de alívio, outros de incredulidade. Alguns, como Helena, choraram por tudo, pelo que viveram, pelo que perderam, pelo que ainda não sabiam se poderiam reconstruir. Ao redor da vila, soldados aurinianos começaram a recolher equipamentos, organizar listas, desmontar acampamentos. A partida deles era certa, mas nenhuma despedida naquele lugar seria simples. O último ato da Brigada do Cruzeiro em Rocas Negras foi simbólico. Montaram uma pequena cerimônia na praça ainda coberta de lama seca. Não havia bandeiras hasteadas, nem discursos oficiais. Apenas a comunidade reunida, mães, crianças, idosos, sobreviventes, e o grupo de soldados que havia se tornado parte da rotina deles. Padre Gaetano fez uma oração curta. Lídia leu uma frase escrita à mão em letras tortas. Obrigada por terem protegido o que restou de nós. A frase pareceu atravessar o ar como uma flecha de calor num inverno tardio. Depois vieram os gestos que ninguém esqueceria. Uma senhora entregou a um soldado uma velha garrafa de vinho que guardara para um dia especial. Uma criança puxou do bolso um terço quebrado e o colocou tímida na mão de Renato. Helena aproximou-se com os filhos e, pela primeira vez desde o início da guerra, conseguiu dizer em voz firme: "Vocês nos devolveram algo que pensávamos ter perdido para sempre." E o soldado, tentando conter o que o tremia por dentro, respondeu: "Vocês também." Os aurinianos partiram poucos dias depois. Quando as rodas dos caminhões rolaram pela estrada finalmente limpa, a vila permaneceu acenando, até que o último ponto verde se misturasse à brancura da serra. Eles se foram, mas deixaram marcas impossíveis de apagar. Uma igreja que voltou a ter teto, uma escola que voltou a ter vozes, trilhas seguras que salvaram famílias inteiras, memórias que se tornaram muralhas contra o esquecimento. Com o passar dos anos, Rocas Negras ergueu um pequeno monumento, simples como são as coisas verdadeiras. Uma pedra alta, com uma placa de metal e palavras gravadas sem floreios. Nela dizia: "Aos homens que chegaram com armas, mas escolheram proteger." Nas cerimônias anuais, moradores e descendentes se reuniam ao redor daquela pedra, e vez ou outra, soldados da Brigada do Cruzeiro, já velhos, já com passos lentos, retornavam para tocar a superfície fria e lembrar da neve, do vapor das panelas, dos rostos que encontraram e nunca mais esqueceram. Hoje, quem passa por ali talvez veja apenas uma vila tranquila, árvores renascendo, crianças correndo como se o tempo nunca tivesse sido cruel. Mas sob cada tijolo recuperado, sob cada estrada reaberta, existe a memória viva da escolha que mudou tudo, a escolha de segurar a humanidade com as duas mãos, mesmo quando o mundo ao redor parecia querer arrancá-la. E se essa história chegou até você, é porque alguém decidiu contá-la de novo, para que ela nunca se perca na névoa dos anos. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se essa narrativa te tocou, compartilhe nos comentários como se sentiu, de que cidade ou país está lendo, e se alguma passagem te lembrou alguém ou alguma história da sua família. Sua voz mantém essa memória acesa. Andemos juntos para que ela nunca se apague.